Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando por aqui. Hoje, domingão, esfriou, mudou o clima, tá um clima bem gostoso e eu quero trazer uma receitinha hoje para vocês aqueles pãezinhos bem gostosos, bem macio que a gente come, as famosas rosquinhas mineiras. Espero que vocês gostem e seguimos com a receita. Bom, gente, aqui eu tenho sal, trigo, açúcar refinada, leite, margarina ou manteiga, 2 ovos e um pacotinho de fermento para pão. Então, eu vou separar para vocês, vou mostrar as quantidades. Hoje eu vou pesar, tá? Então, aqui eu tenho 700 gramas de trigo. Separei os meus 2 ovos, um potinho. Coloquei o fermento para pão seco ali naquele copinho. E, olha, deu 701 aí, tá? Agora eu vou zerar a balança e vou pesar o açúcar. Vou colocar o meu potinho, vou zerar a balança e vou adicionar a colheradas do açúcar. São mais ou menos, gente, 125 gramas. Então, vamos ver quantas colheres. Ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí foi um pouquinho, tá vendo? Vou tirar. É 125 gramas certinho, tá, gente? Lembrando que essa colher que eu tenho, ela é uma colher de sopa, mas ela é bem rasa. Então, deu 125, parei por aqui. Agora, gente, eu vou zerar, ó, vou colocar outro potinho mais pra mim poder começar a pesar a margarina, tá? São mais ou menos 45 gramas. Pode ser manteiga também, mas hoje eu só tenho a margarina, então eu vou de margarina mesmo. E vou tentar pegar aqui com uma mão, meio complicado, mas vou tentando. Então, vamos lá pra primeira. Não é praticamente uma colher, né, gente, bem feita, porque lembra que a manteiga ou a margarina, ela tem que ser bem rente, né? E a minha tá vendo que são pontas de colher que eu tô pegando, né? Até dar o peso que eu preciso, mas mais ou menos são como 2 colheres cheias. Aí tá, gente, são 45 gramas. A colher que eu tô usando é essa, tá vendo que ela é bem rasinha, não é uma colher de sopa funda, né? Então, é mais ou menos umas 2 colheres bem cheias, tá? De manteiga ou margarina. Agora, vamos de leite, ó. São 300 ml, lembra que o meu copo tem 240. Então, eu vou colocar um copo e meio, tá? Ó, foi um copo. E agora, meio, tá, gente? Mais ou menos 300 ml de leite, tá? Se vocês têm copo medidor, fica mais fácil, né? Já mede diretamente lá nos 300 ml. Eu vou levar no fogão, porque a gente vai aquecer junto com a margarina. Então, primeiro eu vou ligar o meu fogão. Primeiro eu vou ligar o leite sozinho, né? E depois, quando ele já tá aquecidinho, eu jogo a margarina dentro, dou uma dissolvida para dissolver bem e pronto. Ele já tá aquecido, gente. Agora eu vou colocar a margarina. É morno, tá? É morno pra quentinho, não gelado, tá? Então, eu vou deixar só um pouquinho, ó, só pra eu ver que ele consegue, né, derreter a nossa margarina. No caso, se vocês estiverem usando manteiga, é a mesma coisa. Vou mexer aqui. O meu fogo eu apaguei. Pronto, ó. Mexi, mexi, mexi até dissolver bem. E agora eu vou deixar pra gente usar. Bom, gente, aqui eu tenho uma bacia, tá? Uma colher de silicone, usa o que vocês tiverem na sua casa. Vou despejar o meu leite morninho com a minha margarina já derretida. Agora eu vou jogar os ovos. Vou dar uma batidinha para ficar mais fácil, né, de dissolver. Dá uma batidinha ligeira. E já vou jogar lá no meu leitinho, que tá morninho também. Agora, em seguida, eu já jogo o açúcar. Jogo também o fermento granulado ou fermento seco, né? Quem tiver usando os fresco também é a mesma situação, a mesma coisa, tá? Nessa hora você esmaga ele e mistura bem, tá? Pra dar aquela ativada, né? Misturei bem.
Bom, gente, essa parte ela é muito importante, você misturar todo o fermento, né? Até que você não sinta mais nenhum granuladinho, nada da açúcar, nada, para depois a gente vir com a farinha, tá? Então, aqui toma o seu tempo e mexe bem. Bom, gente, eu mudei aqui um pouco a posição para vocês verem um pouco melhor. Olha, eu vi que tá bem misturadinho. Agora eu vou acrescentar uma colher bem pequenininha, uma ponta de colher só de sal, tá? Só para realçar. Então, é uma pontinha, tá vendo? De sal. Misturo bem. E agora a gente vai começar a adicionar o nosso trigo. Tá vendo? Gente, o trigo que eu tô usando aqui é o mais básico que tem, tá? Ó, é a rosa branca. Você pode usar o trigo que você tiver na sua casa, tá bem? Então, agora a gente joga aos poucos e vai misturando até o momento que você sabe que já dá para mexer com as mãos. Então, eu vou misturando, ele vai ficando aquele mingau grosso, né? A hora que eu ver que já não dá mais para mexer com a colher, que eu já posso colocar a mão, aí eu vou virar na minha bancada aí, aqui, né, que eu tenho essa pia. Se você não tiver uma pia como essa, pode ser na sua mesa. Se você quiser improvisar, pode ser uma tábua, certo? Uma tábua que você tem aí para mexer com pão. Você faz como você tiver na sua casa. Então, ó, continuo misturando bem meu trigo, sem pressa, na tranquilidade, porque fazer pão, gente, é isso. É você estar no seu momento tranquilo, sem pressa, sabe? Eu sempre deixo para me fazer na parte da manhã. Eu lavo a minha louça, aí eu já faço a minha massa, tranquila. Aí, enquanto ela cresce, aí eu vou fazer o meu almoço. Depois que eu termino o meu almoço, aí eu modelo os pães, ou eu já deixo eles modelados para crescerem. E cada um vai se organizando da maneira que dá, tá? À tarde também dá para você fazer, mas às vezes o tempo, né, vai ser um pouco mais curto, então o seu café da tarde vai sair um pouco mais tarde. Então, cada um procura o seu melhor jeito, o seu melhor horário para fazer e façam, gente. É muito gostoso essas rosquinhas, viu? Então, ó, vou tirar o meu excesso aqui, continuo mexendo, sempre a bancada limpinha, seca. Continuo mexendo, eu já vi que eu já vou conseguir mexer com a mão já. Então, eu já vou parar aqui com a colher. Eu gosto muito de mexer com massa de pão. A gente sabe que não é todo mundo. Se você não gosta, tem um pouco de gastura de mexer com a massa nos dedos, pode pôr uma luva, se você preferir. Então, agora a gente vai tirar toda a massa da colher. Tá vendo? Ela fica um pouco pegajosa, mas aí você vai começar a mexer e ela logo se adere tudo à farinha. Agora é o nosso momento de misturar. Ainda não é a sova, tá? Então, vou jogar aqui na minha pia para mim poder mexer. Vou jogar na pia. Já limpo bem a bacia, vou esfregando para sair todo o contenido da nossa massa, restante de farinha, para aproveitar tudo, ó. Vai esfregando, tá? Porque ela dá uma grudada mesmo, mas não tem problema. A gente vai esfregando com os dedos, ela vai saindo tudo. Já jogo por cima para me misturar toda a massa uniforme para não ter nada de farinha. Essa farinha, ela tem que ficar bem uniforme com a massa. Então, isso se chama o momento que você está misturando a farinha na massa, ainda não é a nossa sova. A nossa sova serão apenas 5 minutos. Então, agora a gente vai misturar todos os ingredientes nessa massa. Então, ela fica um pouquinho pegajosa, mas você vai misturando, ó, você vai vendo que ela não adere nas mãos. Com paciência, você vai misturando bem, até que ela fique uma massa sem farinha. Aí sim, começa o momento da sova. Essas rosquinhas não precisa sovar muito, apenas 5 minutinhos para ela ficar uma massa lisa e bonita. Ela fica bem lisinha e ela fica bem macia. Vou mostrar para vocês o ponto. Vocês viram que complicou, tá pegando muito? Dá aquela pequena polvilhadinha nas mãos, retira todo o excesso de farinha e de massa que tem nas suas mãos, para você poder misturar melhor, tá? Então, aí a gente já vai entrar no processo da nossa sova. Então, eu tô lavando as minhas mãos ali com farinha, bem pouco, viu, gente? Não exagera, senão vai ficar aquela rosquinha seca. E a gente quer uma rosquinha úmida. Então, agora a gente vai misturando, que já chega no momento da sova, tá vendo? Aí você põe para frente, para trás, a maneira que você achar melhor. Você que nunca fez pão, não se preocupe com esse momento.
O interessante é que ela fique bem misturada, você vai se dando conta que a textura da massa ela muda. Ela vai ficando uma textura bem gostosa de trabalhar. E a gente vai boleando, a gente joga para frente, joga para trás. Você pode segurar e jogar segurar em uma mão e jogando para outra, sempre com a palma das mãos. Viu? A sova é sempre com a palma das mãos. Então vamos fazendo, vamos deixar ela bem maleável. Precisou? Enfarinha de novo, salpica trigo para ela não grudar na bancada, não grudar na sua mesa. E seguimos com a nossa sova. É bem gostosa essa parte. Apenas 5 minutinhos, não é muito, viu, gente? O quanto vocês conseguirem fazer. Bom, gente, parei por aqui, ó. Eu vi que ela já tá macia, tá vendo, ó? Ela tá macia, olha. Tá lisinha, tá uniforme. Então, eu vou dar uma boleada nela, tá vendo, ó? Eu dou uma boleadinha nela e vou voltar na mesma bacia que eu fiz a massa, ó. Não lavei nada, não preciso untar. E agora eu vou tampar com um pano de prato que você tenha. Eu gosto de colocar dentro do forno, porque é o meu lugar mais quentinho que eu tenho na casa. Então, você vai colocar também dentro do seu forno ou dentro do seu micro-ondas, tá ok? Aqui tava bem friozinho, mas não tem problema, vamos deixar crescer. Pãozinho já cresceu a minha massa, olha que linda que ela ficou. Olha. Então, vamos salpicar aqui trigo na nossa bancada e vamos modelar as nossas rosquinhas. Vou usar essas formas, vou untar para poder passar as rosquinhas. É fácil, pega um pedaço, faz com uma cobrinha nas mãos, abre bem ela, não é para deixar nem tão fina e nem tão grossa. Lembra que é uma rosquinha gordinha, macia, bem suculentinha. Dá uma enroladinha nela, junta as duas pontas, dá uma torcidinha e o que a gente faz? Um círculo. Gente, não tem problema se ela não ficar perfeita, as minhas também não ficam perfeitas. O importante é que você faça. Pode fazer também ela compridinha, faz da maneira que você quiser. Tenta cortar sempre do mesmo tamanho, é claro que sempre vai ficar uma maior que a outra. Lembrando que isso é uma receita caseira, a gente não tá fazendo para venda. Se você vai fazer para venda, então tem que pesar para que todos fiquem com o mesmo tamanho, tá? Então eu vou seguir aqui, vocês vão olhando aí para vocês aprenderem até a gente modelar tudo. Bom, gente, então aí, ó, renderam minhas 3 forminhas. Elas estão untadas e enfarinhadas. Agora eu vou deixar crescer. Ficaram aí entre 30 e 35 unidades, tá? Mas se vocês fizerem do mesmo tamanho, elas chegam a render até 40 unidades, ok? Vamos deixar crescer agora. Olha que coisa mais linda, olha como cresceram as minhas rosquinhas, gente. Elas quedaram muito lindas, ficaram muito, muito lindas. Agora eu vou fazer uma misturinha para passar em cima. Vou colocar aqui no meu potinho uma gema e 2 colheres de leite. E aí eu vou pincelar nelas, já liguei o meu forno e vou colocar para assar entre 25 e 30 minutos. Cada um olha o seu forno, é só o tempo dela dourar e aí eu mostro pra vocês. Aqui tá então o meu ovo com o meu leite, é só a gema, tá? A clara eu tiro. E agora eu venho pincelando cada um e vamos levar no forno para assar.
E ficaram prontas as minhas rosquinhas. Olham que lindas. Algumas elas abriram, mas não tem problema, tá? Deixei umas mais douradinhas, porque eu não vou passar nada. E nas branquinhas vou passar um leitinho com coco, porque eu amo. Então, gente, rendeu mais ou menos 35, 36, tá? Aí fica de acordo se vocês fizerem do mesmo tamanho, porque teve algumas minhas que ficaram maiores e outras menores, tá? Vocês podem ver que tem umas que abriram porque estavam bem gordinhas. Mas não tem problema, é pra casa, ficaram lindas. E agora eu vou passar no caldinho de coco. Ó, gente, coloco uma colher de açúcar, um pouquinho de leite e aqui coco ralado. Aí eu vou deixando assim, ó, só pra depois arrumar no pote, né, tampado, como vocês quiserem. E aqui, ó, eu deixei essas assim, sem nada. Eu também vou colocar no pote, ó, elas ficam bem fofinho, ó. Tá vendo, ó? Então, gente, é uma delícia. Deixa tampadinho, dura até 4 dias, bem fofinha. Se você achar que é muito pra sua casa, ou se é só você, você pode deixar esfriar e depois pode congelar. Quando você for consumir, só deixar descongelar naturalmente, né? Então, vou terminar aqui para apresentar para vocês o feito. Então, assim ficou, galerinha, o resultado das minhas rosquinhas mineiras. Vocês deixam guardadinho no pote para manter a umidade, manter a maciez. E façam, galera, façam e me marquem aqui ou no Instagram que vocês fizeram. Eu espero que vocês gostem e façam, tá? Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!